Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você pode ouvir este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. E também pelos aplicativos de rádio. Você ouve a rádio, você ouve também pela Alexa. Enfim, em todos os canais aí para você acompanhar sempre o melhor da música e da informação aqui na Folha FM. São 7h08. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Folha no Ar. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa agora com as principais informações. Hoje é quarta-feira, 1º de outubro, tá acabando aí esse invernico, né, segundo os especialistas, dentro da primavera brasileira. E para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia traz aí condições de tempo ensolarado, com 28 graus de máxima e 19 de mínima. Não há previsão de chuva para Campos e a temperatura agora é de 22 graus. São 7h09. O programa de hoje tem o prazer de receber o Antônio Carlos Filho. Antônio Carlos Filho é advogado, é membro sênior da Escola Brasileira de Atuação em Tribunais Superiores, é professor universitário e também autor de livros jurídicos. O Antônio Carlos Filho vem para conversar com a gente sobre os próximos passos, e aí vamos esmiuçar esse processo, que quanto mais você mexe numa informação, desencadeia outra, e aí surgem outras perguntas, outras dúvidas sobre essa condenação de Bolsonaro pelo STF, além dos outros 7 réus, e aí entra com exclusividade, pela primeira vez no Brasil, a condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe e também por militares, né, ministros das Forças Armadas, condenados também, né, de alta patente, condenados à prisão por tentativa, por trama aí golpista, entre outros crimes que nós vamos detalhar durante a entrevista. Os recursos possíveis, cada passo que as defesas têm agora e também a provável prisão dos réus condenados, inclusive do ex-presidente Bolsonaro. Por fim, a gente vai falar, como o assunto é grande, a gente também não dá para colocar mais temas do que esse, mas eu ainda consegui colocar aqui com o tempo devido a questão da legítima defesa e os limites legais para a gente agir sem excessos. Teve um caso em Campos, inevitável que a gente comente sobre isso, mas não que compare ou que analise o caso especificamente, mas em que um bandido um suspeito invadiu a casa e tentou invadir a casa e foi morto pelo morador. Bom, até aí legítima defesa. O caso é esse, não interessa a gente analisar o caso, mas sim um exemplo que repercutiu muito. Logo depois o morador foi preso, né? Depois teve audiência de custódia, solto e tal, mas e aí, onde é que fica a nossa garantia de segurança, a nossa garantia de legítima defesa? Até onde eu posso exercer a minha legítima defesa, por exemplo? Então, vamos conversar sobre isso também, mas é claro, é evidente, como eu citei a questão do caso, não é o caso em si, mas sim um exemplo e tantos outros que tem, mas também, como é o caso aqui do Bolsonaro. O que a gente conversa aqui hoje é sobre totalmente técnico jurídico. Essa questão de polarização, as pessoas interpretam, tem dia que eu saio daqui como fascista, tem dia que eu saio daqui como
como é que é? É cada coisa, rapaz, que eu nem entendo. Como esquerdopata, como um negócio que ninguém nunca nem ouviu falar, ele inventa e vai com essa conversa, e ouviu isso em WhatsApp, vamos, mas vai fazer o quê? Faz parte. A democracia é isso também, cada um interpreta, vê, até dentro de que não haja excesso, né? Claro e evidente. Então, comunista, que eu queria lembrar. Fala, você é comunista. Enfim, o que fala não tem problema. O importante é o que a gente tenta fazer aqui, e o que a gente vai buscar aqui hoje é justamente isso. Entender esse processo, como ele aconteceu, como ele foi julgado e os votos, né, dos ministros, a turma, a incompetência dita lá pelo Fux. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Antônio, obrigado pela presença, já vou trazer o seu bom dia, mas de antemão, prazer e honra poder recebê-lo aqui nesta manhã. Vamos lá, só rapidamente aqui passar pelo... Hoje é quarta-feira, pelo Jornal Folha da Manhã. Destaque aqui. Rapaz, teve um empresário, foi finalmente um empresário e um outro tripulante de uma embarcação, finalmente eu estava acompanhando isso, lá do Espírito Santo, eles conseguiram ser resgatados ontem, aqui no Açu, no mar ali do Açu, não foi isso? Uhum. Eles saíram para pescar lá em Iumbu, aqui já sul do Espírito Santo, quase chegando ali a Vila Velha, depois de Guarapari. Então, eles saíram dali, daquela região, e foram pescar em alto mar. Eu achei a lancha meio pequena, sabe? A gente tinha umas lanchas dessa lá em Marataízes, a gente não ia, não. Os caras lá tinham, né? Eu não, tá muito pequena para ir tão longe assim, mas, bom, e eles acabaram se perdendo aí, ou houve algum problema, enfim. Eu só rapidamente aqui achei a notícia e está no portal Folha 1. Pescadores que desapareceram no Espírito Santo são encontrados com vida no mar do Açu. Michael Araújo e Ronald Menezes desapareceram no mar após saírem para praticar pesca submarina no litoral sul do Espírito Santo no último domingo. Foram encontrados aqui com vida, foram levados lá pela Marinha, pelo Corpo de Bombeiros, né, atendidos e liberados. 7 horas, graças a Deus. Vamos lá, 7h15, destaque da Folha da Manhã de hoje. Reeleição de Fred Rangel em debate no grupo de Vladimir. Com prazo até dezembro de 2026, eleição da nova mesa diretora da Câmara tem pauta para fevereiro. Na última reeleição aí do grupo deu ruim, né? Enquanto o grupo do prefeito Vladimir Garotinho debate qual será o caminho deste ano de 2026, outro debate interno começa a se formar e envolve o presidente do Legislativo. Está na capa da Folha, estrutura da 33ª FEP começa a ganhar forma na Praça São Salvador. Está aqui ainda em destaque, incêndio em vegetação reacende alerta de risco. Perigo no último sábado, fogo em vegetação em terreno aqui no centro da cidade de Campos assustou população. Na região, PT desenha projeções para 2026. Está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje. Ainda em destaque aqui na Folha, grave acidente mata funcionária da Câmara de Campos, que entrou em luto oficial, e nós relatamos aqui já desde ontem e reforçamos aqui as nossas condolências aí aos familiares. Chegada de outubro traz reforço de prevenção. Vem aí a campanha de câncer de mama. Dupla que subiu do Espírito Santo é achada aqui na Praia do Açu, nós já falamos, na BRUP, na emoção do luto em novo videoclipe de ponta cabeça. Destaque aqui no caderno Folha 2, na capa da Folha 2. São João da Barra e São Francisco de Itabapuana na luta para desassorear a foz do Rio Paraíba. Rodrigo mira a segurança e atrai pauta bolsonarista
com mobilização. Na verdade, esse discurso da segurança pegou pesado, inclusive, com o governador, né? É um assunto, assim, que é o que a gente fala aqui da série de Netflix. E é tema muito, muito, muito importante e relevante. Eu sempre tenho comentado sobre isso aqui para a região, principalmente por conta do nosso tamanho, dimensão geográfica e populacional. Você tem uma violência em São Francisco, por exemplo, que na minha cabeça não tem como ter, não tem por que ter aquela violência. Agora você tem toque de recolher em Gruçaí. Em Gruçaí, até pouco tempo, você podia dormir com portas e janelas abertas. Como é que é isso? E o que interessa pra gente é assim, agora tem força de segurança miliciana na Baixada, né? Que não é miliciana, mas é uma força paralela que cobra e vai extorquindo os comerciantes durante a semana ou por mês para pagar para ter segurança dos traficantes, dos bandidos. Daqui a pouco vai estar vendendo gás, internet, água. E assim, não existe um planejamento, uma ação de inteligência das polícias para resolver o problema? Nas cidades pequenininhas, aqui no interior, vai deixar ficar como no Rio, incontrolável, para depois querer... É complicado. 7h19, mas o tema hoje é outro e a gente está aqui com o Antônio Carlos Filho. Mais uma vez eu apresento ele, advogado, membro sênior da Escola Brasileira de Atuação em Tribunais Superiores, é especialista em STF, né? E é professor universitário e autor de livros jurídicos também. Meu caro Antônio Carlos Filho, bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa, muito obrigado. Espero que a gente possa aqui conseguir transmitir para o público ouvinte, seguidor da Folha FM, um pouco mais sobre os entendimentos técnicos e não políticos, apesar de que são políticos e o caso está se falando de política, mas não é com viés de análise política que a gente te convida, naturalmente, e você fez questão de deixar isso claro. Cláudio, existe uma polarização grande, até para a gente comentar, tá difícil, e é isso que eu te falei, sai daqui de um dia de um jeito, no outro dia de outro jeito. Mas bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio, eu cumprimento também toda a sua audiência nas várias plataformas de transmissão do Folha no Ar. É uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite e, de fato, essa ideia da gente comentar sobre o aspecto jurídico não só por essa reação, por essa politização, mas também pela importância de, exatamente em razão dela existir, dessa polarização existir, isso às vezes lançar uma nuvem sobre esses temas que são jurídicos e que acabam com a fama do processo e com todas as paixões em torno dele, acabam, embora jurídicas, tomando o dia a dia de todos nós, né? Todos nós nos pegamos nos últimos meses aí discutindo matérias como competência, dosimetria, coisas absolutamente fora do dia a dia, vamos dizer assim, do homem médio, e a gente passa a discutir porque elas, né, são televisionadas, são enfrentadas pela imprensa. Então a ideia é poder conversar aqui sobre esses temas nessa perspectiva. E você sabe que é legal que você trouxe aí, e é bom também a gente conversar, discutir e tal. O que eu não gosto muito, assim, muito particular falando, é que tem uns caras que vamos pra Copa do Mundo, os caras manjam de futebol mais do que Pelé. Nós vamos para o embate aí com relação ao clima, os caras já nasceram meteorologistas. Os caras... porque tem que vetar ou não. Então, você não ouve a parte técnica, com os comentários infundados. Agora, com a questão jurídica, é a mesma coisa. Que dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas nesse caso de médico, de advogado, brasileiro é assim, ele é de tudo. Mas é por isso que a gente te convida aqui, justamente para a gente ouvir a parte técnica da coisa, a parte exatamente como ela é, os caminhos que precisam ser esclarecidos para que aí sim forme a opinião. Enfim,
No último dia 11 de agosto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal debruçou lá sobre provas. Aliás, para Fux foram provas demais, né? Ele falou. Ouviu aí as versões da defesa e condenou pela primeira vez, isso é um fato inédito, e acho isso para a democracia, independente de ser Bolsonaro ou Lula, qualquer um que seja, acho isso para a democracia um fato muito importante. Pela primeira vez, um ex-presidente condenado por liderar uma espécie de conspiração golpista, o que eles chamaram de trama golpista. Só para a gente entender, foram vários crimes segundo essa turma do STF. Um deles, golpe de Estado, que inclusive gerou a Bolsonaro de 4 a 12, a dosimetria é em média de 4 a 12 anos. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Organização criminosa armada, outra pendenga aí que Fux também trouxe, de 3 a 8 anos, pode chegar a 17 anos com agravantes. Deterioração do patrimônio tombado, de 1 a 3 anos. Dano qualificado com uso de violência e grave ameaça, de 6 meses a 3 anos. Foram julgados e condenados Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, 27 anos e 3 meses. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, condenado a 24 anos de prisão. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, condenado a 21 anos. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e delator da trama golpista, pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto. Isso porque ele fez a delação, né? Fez a colaboração, né, premiada. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão. E Walter Souza Braga Neto, o Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 26 anos. Aí tem as penas com fechado, aberto, semiaberto, enfim. Não vou entrar nesses detalhes para não alongar mais aqui, mas a pergunta para início de conversa, você acompanhou naturalmente o que você conseguiu aí desse... Porque além de advogado, você ainda é professor, você ainda é membro dessa sênior, né, da Escola Brasileira de Atuação em Tribunais Superiores, porque se não houver uma preparação, você não chega lá na frente, não sai nem a voz, né, que você vê aquele monte de... Então, assim, na sua opinião, como transcorreu esse julgamento e como você viu a atuação das defesas? Elas falharam? Vamos lá. Cláudio, veja, é um processo sem dúvida difícil sob a perspectiva de defesa, né? E essa cadeira, a cadeira de defesa, é a cadeira em que eu me sento sempre. E normalmente quem defende no plano criminal atua assim em processos espinhosos. Dificilmente a defesa tem servido para si um filé mignon. Então sempre é difícil. E é claro que esse processo, por múltiplas razões, tem cargas difíceis, tanto pelo fato em si, pela gravidade do fato em torno do qual o processo gira, quanto porque é um processo volumoso. Tanto é assim que uma das teses da defesa é exatamente sobre o volume de arquivos, né? 70 terabytes de arquivo, né? Então, para se ter uma ideia, né? Um telefone médio aí nosso tem 128 GB, então 70 tera, né? É arquivo à beça. E então isso gera, sem dúvida, uma dificuldade. E é claro que
toda vez que a gente olha um plano defensivo, seja o nosso, seja de alguém, a gente identifica críticas possíveis a eles. Mas eu acho que talvez dizer que o resultado condenatório é fruto de falha defensiva, aí eu acho que talvez esse não seja o caminho. Não, perfeito, porque ali é aquela história. A defesa, tanto apresentada nos autos, quanto a debatida ali, são duas formas, né? Sim. Essa de falar ali, essa do discurso, qual o peso de cada uma? Ela é muito importante, mas assim, tem uns, inclusive, que brincam, porque para quem não sabe, assim, o brasileiro, ele gosta de política, mas ele não acompanha muito. Uhum. Ou não vai a uma Câmara. Só que os vereadores que estão ali no embate ali são os mesmos que se encontram lá atrás. E muitas das vezes são parceiros ou amigos em outras situações, em outras votações não particulares, mas conversam, dialogam, e os caras ficam fora se matando. Por causa É igual o Romário. O Romário jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, pagou, jogou, filho. Então, assim, mal comparando, não é política, pagou, não confunda. Mas é assim, essa paixão que nós temos pelo nosso time é certa, é justa. Não dá para ter paixão, é pro político, né, cara? Assim, pelo amor de Deus. Mas você acha o quê? Qual que tem mais peso? Qual que é mais importante? Qual que é decisivo? Ou até pode opinar, ali já estava decidido, não tinha como? Que a coisa ganhou uma proporção muito grande, né? Ganhou, é um processo volumoso e que é claro que por isso se espera, então, que todos os ministros já cheguem à sessão com ideias sobre o processo, conhecendo o processo, e certamente que isso aconteceu, né? Nenhum ministro chegou ali para descobrir como era o processo no dia da sessão. Mas a sustentação oral, de modo geral, em todos os processos, e imagino que não tenha sido diferente nesse, ela tem o seu valor porque ela eventualmente aviva um ponto que tinha escapado a algum ministro, seja um ponto positivo, seja permitir avivar um ponto negativo. Mais de uma vez ao longo das sustentações, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, parou para interromper alguém que falava e consultar. Mas o senhor está dizendo isso mesmo? Naquelas ocasiões com o objetivo de ressaltar algo negativo. O caso do demover. Mas veja, isso aponta na direção de que a sustentação oral, para o bem ou para o mal, né, para o sucesso ou insucesso defensivo, tem sim seu peso mesmo em casos como esse. E acho que ali há um componente que alarga esse peso da sustentação oral, que é o componente do fato de que o STF é uma das pouquíssimas cortes constitucionais no Brasil, no mundo com televisionamento, com transmissão ao vivo de seus julgamentos. Então isso é raríssimo. Boa parte das cortes constitucionais tem competência, tem estrutura completamente diferente da do STF, e além da estrutura ser diferente, o método deliberativo é diferente e é secreto em muitas oportunidades. E nós aqui fazemos tudo televisionado, e isso então também, num processo que tem cargas políticas e tudo mais, é claro que a sustentação ganha um efeito também para fora do processo, né? Não só para ali, mas para fora do processo. E nessa polarização ganha a torcida. Ganha aquela questão da torcida. Vamos lá, vamos entrar nos espinhentos aí. Porque a gente quer chegar lá na questão das discordâncias do Fux, mas antes eu quero te ouvir mais sobre essa estruturação do processo. E o Fux fala sobre esses 70 teras que você fala aí, que você traz, e que de fato, realmente, para se ter 1 tera aqui de arquivo nosso, a gente leva o quê? Uns 2 anos gravando vídeo desse programa e dos outros programas também. Então, assim, para juntar 1 tera de arquivo de vídeo, no nosso caso aqui, de 2, 3 horas por dia, demora. Então, para você tentar dimensionar. Eu acho impossível. E aí vem a primeira questão técnica. Sim. Quem levantou essa média de tempo aqui e apurou e pesquisou foi a Luísa Abreu Barbosa. Uma ação no Supremo, para ela chegar numa turma para votação, ela leva, em média, 2 anos e 4 meses.
2 anos e 4 meses. Essa ação começou em maio. Maio, não foi? Junho, julho, agosto, 3, 4 meses. 4, 5 meses. Vamos botar lá, começou em março. Eu não recordo agora exatamente quando começou a ação. Mas o julgamento foi em menos de 6 meses. Que celeridade é essa para um caso e tanta morosidade para outros? Aí já é um indício de que existe alguma coisa errada aí? De fato, essa ação penal teve uma tramitação mais rápida do que o comum, né, ou do que o habitual. E isso é algo que não está escondido, né? Ou seja, os próprios ministros reconhecem essa priorização, né? Comenta-se de que a ideia é que esse processo chegue ao fim até o fim desse ano. Então não há dúvida desse objetivo de impulsionar a ação penal. Ainda no início dessa semana, surgiam notícias também lá sobre o processo envolvendo o Eduardo Bolsonaro e que se determinou citação por edital, e a imprensa tratou isso como sendo uma forma de impulsionar o processo adiante. Então essa prática do processo ganhar certa prioridade, ela na verdade não é uma peculiaridade do STF. Em diversas instâncias do Poder Judiciário se vê muitas vezes uma ação penal ganhar mais velocidade que a outra, por razões variadas e não necessariamente por um motivo de perseguição ou por algo assim. Ali me parece que se deu prioridade a isso, porque na perspectiva dos ministros, e essa perspectiva hoje está lançada no julgamento que eles prolataram, era um fato que merecia uma resposta rápida do Poder Judiciário. E aí também, Cláudio, a gente não pode, por vezes, transformar um hábito defeituoso num álibi. Quer dizer, o fato de demorar, tradicionalmente demorar, não é o ideal, né? O ideal é que tradicionalmente as ações penais andassem em boa velocidade, né? Andam vagarosamente por um volume. Hoje, Cláudio, eu não sei se todos, né, os ouvintes têm dimensão disso, mas o STF hoje tem 30% do seu acervo de ações penais. Isso é algo absolutamente incomum para uma corte constitucional, né? Há cortes constitucionais, inclusive, que nem têm competência criminal. Hoje se discute isso, se o STF vai continuar tendo competência criminal. O Barroso já deu entrevista, o ministro Barroso, se manifestando que é simpático a ideia de uma redução da competência criminal. O ministro Flávio Dino já deu também entrevista nessa direção, e estudiosos, de modo geral, entendem que a corte precisa ocupar o seu papel efetivamente de corte constitucional, e isso também não é escondido, para fugir dessas polêmicas, porque processos criminais sempre tem, quer dizer, para além das razões jurídicas de fazer essa separação, há também uma razão pública ou política, no sentido assim de opinião popular, né? A corte fugir a essa vidraça a que hoje fica exposta. Por exemplo, se nós perguntarmos à população em geral quem são os ministros do TST, quem são os ministros do STM, do STJ mesmo, que na comunidade jurídica são conhecidos, mas provavelmente para a população em geral poderiam, né, passar ao lado de todos. E os ministros do STF hoje estão numa vitrine completa. Então, só concluindo esse ponto, me parece que a velocidade é algo incomum, verdade, mas é algo declaradamente incomum, ou seja, os ministros todos assumem que há uma prioridade no impulsionamento desse processo, e isso também acho que é para desaguar o acervo do STF. Hoje o acervo do STF, em dados recentes, tinha aí 20 e poucos mil processos em andamento, e desses 20 e tantos mil, 30% são processos criminais, né? E o STF tem que discutir outras questões que não as criminais, questões de solução constitucional, que é a missão efetiva do STF, que impactam na economia, no Brasil como um todo, né? É para isso que a corte existe, então ela precisa se ver livre desse acervo. Seria então o quê? Passaria para o STJ, por exemplo? Vamos dizer, né, num plano lá na frente, numa perspectiva futura, possivelmente o que se faria era isso. É curioso só... É o Supremo Tribunal... É o Superior Tribunal de Justiça. De Justiça, Em muitos países funciona assim, né? O Supremo Tribunal ele dá a última palavra sobre questões eminentemente constitucionais, e questões criminais, efetivamente, se encerram em outra instância.
Vamos falar sobre instância, mas deixa eu só fazer a cronologia aqui, porque eu acabei pulando essa parte e não vi as datas. Mas vamos lá. Na cronologia desse processo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu, quer ver, em janeiro, quer dizer, na terça-feira, começou lá o processo do núcleo, chamado núcleo crucial. Mas toda a investigação começou em janeiro. Aqui, da Polícia Federal, só achar aqui, os réus do núcleo 1 foram indiciados, foram indiciados pela Polícia Federal em novembro de 2024. Vamos lá. Posteriormente, em fevereiro de 2025, a PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou uma denúncia contra Bolsonaro e os militares. Ali também havia uma montagem de uma peça ali que seria importante para esse julgamento. Entre os principais pontos de acusação, em março de 2025, aí sim o STF aceitou a denúncia feita pela Procuradoria, pelo PGR. E tornou os envolvidos réus. Então, de março, vamos lá, março, abril, maio, junho, julho, 11 de agosto. Quer dizer, 6 meses. É meteórico, é uma velocidade fora do padrão. Isso foi muito questionado, e aí já passa o STF a receber essas críticas dos especialistas e da população. E aí, desculpa, entra um tema que a gente vai falar também, é o ativismo político. Isso caracteriza ativismo político? Ou, como você disse, é comum e não é uma perseguição? Me parece que a velocidade, né, do processo, e que é fora, e isso, né, não há como se dizer diferente, é fora do que é comum. Mas ela é uma velocidade, por exemplo, que foi lançada em certa medida, não sei exatamente as datas, mas em certa medida sobre os casos de 8 de janeiro também, os outros que julgavam as pessoas que lá estiveram, enfim. Então, porque isso tomou a pauta da corte como sendo uma matéria priorizada. O STF, por conta da dinâmica dele diferenciada, ele tem uma pauta com certa mobilidade. Aliás, os tribunais, de modo geral, são assim, mas no STF isso é mais comum, tanto que, por exemplo, nós tivemos agora troca da presidência do STF, e sempre que se troca o presidente, é comum que o presidente anuncie que na gestão dele haverá prioridade sobre isso ou sobre aquilo, enfim, por conta do controle das pautas mesmo, né, o chamado poder de agenda, que está relacionado a liberar um processo para julgamento, a impulsionar o processo. Então, essas variações de velocidade, uns que andam mais rápido, outros que andam mais devagar, e aí não estou dizendo se ela é saudável ou não, mas estou dizendo que ela é uma característica da corte, é da dinâmica do STF haver essas modificações de velocidade em uma ação ou outra. E é claro que essas modificações atendem às várias forças que giram em torno de todos os processos do STF, né? São processos sempre com grande impacto, e então essas oscilações giram em torno das preocupações do ministro em torno do caso, dos desejos de impulsionar aquele caso em diante, não necessariamente desejos ilícitos, né? Às vezes vontades bem intencionadas, mas no mais das vezes seguramente. Mas essa alteração de velocidade por si só não me parece ser o problema. O problema, Cláudio, é se isso importa supressão a direitos fundamentais, se isso importa diminuição de garantias. Há uma queixa, hoje já superada, mas há uma queixa das defesas, por exemplo, em torno de como funcionou a dinâmica de trazer as testemunhas. Havia uma expectativa de que as testemunhas seriam formalmente intimadas, essa expectativa acabou frustrada. Então, o perigo da velocidade no direito, e a Constituição assegura a todos nós a razoável duração do processo, portanto não diz que o processo tem que ser a trancos e barrancos, mas diz que ele tem que ter razoável duração. O perigo da velocidade no direito ela se dá em detrimento do que precisa ser cumprido. Se as etapas são cumpridas adequadamente, ainda que de modo veloz, aí me parece que não há perigo nenhum. Não, perfeito, perfeito. Muito, muito bem explicado. Aí, tecnicamente, a gente fica até achando que é advogado também já. Só com a sua explicação, muito boa. Cara, mas assim, vamos lá. Vamos entrar nessa parte, então, porque o voto do Fux, a primeira turma
votou, são 5 ministros, o placar foi 4-1, mas para quem acompanhou, para quem não acompanhou, me permite que só relembrar, o único voto contrário foi o voto do Fux. A Alexandre de Moraes, Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, votaram pela condenação total de todos os membros dessa trama golpista. O Fux só teve um caso que ele condenou o ajudante de ordens. Salvo engano, ele condena o Mauro Cid, que é o Mauro Cid, no caso de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não é? Então, ele condena o Mauro Cid justamente por isso. A forma que eu estou vendo aqui, onde tem a marcação, é porque ele condenou. Onde não tem... onde não tem, ele não condenou, é isso? Não, exatamente. Ele condenou por Estado... pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o Mauro Cid. Sim. Bom, mas tem aqui, pelo menos, em destaque aqui, 4 pontos de divergências do Fux. Sim. Incompetência do STF, que aí ele traz, joga aquilo ali, e que foi talvez a maior pegada, e é a nossa, particularmente, uma preocupação. Documento dump, que está ligado à coisa dos 70 terabytes. Muitos documentos a serem analisados. Organização criminosa armada, ele alega que a ação penal é improcedente por não comprovar o uso de arma de fogo. A abolição do Estado Democrático de Direito, ele diz que não se configura uma abolição do Estado Democrático de Direito por discursos e entrevistas. A minha pergunta vou te pedir para você analisar ponto a ponto isso aqui, mas eu acho que a pergunta do milhão aqui: quais as chances desse processo, por tudo que a gente está analisando aqui, que teve também em 2022, novembro de 2022, a divulgação da trama golpista, da tentativa de assassinato, do sequestro, assassinato e esquartejamento do Alexandre de Moraes. E aí vem a pergunta: como que um réu, como que um juiz vai julgar aquele que o ameaçou, aquele que o jurou de morte, aquele que prometeu esquartejá-lo? Como que esse mesmo juiz vai ter isenção para ser o relator desse processo? Ele não foi só o juiz, ele foi o relator. E ali o relator é o cara que vai estudar todo o processo e montar o seu relatório através do seu voto, é seguido ou não, como foi o caso aqui, 4-1. É legítimo esse processo? Pode terminar numa descondenação? Há gente que jura aí de pé junto que isso vai virar uma lava-jato depois que virou a vaza-jato? Cláudio, então, essa pergunta é muito interessante. Como você disse, me parece que é a pergunta do milhão, efetivamente. E ela acho que precisa ser encarada sob 2 perspectivas diferentes. Assim, há muitas vezes no mundo do direito, e aí a gente está falando aqui, né, com toda a população, então nós do direito conseguimos enxergar as coisas com 2 olhares, e eu preciso que todos que nos ouvem enxerguem também assim. Há questões que são questões do mundo jurídico, ou seja, há ali um debate em torno daquele assunto. E a outra coisa que é a solução que se deu àquele assunto no processo. Então, esses 2 fenômenos, eles andam separados. Quero dizer o seguinte: pode haver muita discussão em torno de um tema e não necessariamente na comunidade acadêmica, na comunidade jurídica, e não necessariamente essa discussão gerar impacto concreto num processo. Se a gente fosse comparar
com o médico, pode ser que o médico tenha utilizado um determinado medicamento e que se você consultar a opinião de 3, 4, 5 médicos sobre aquele mesmo paciente, eles diriam, não, seria melhor ter usado outro medicamento. Há uma dúvida, mas naquele paciente especificamente já foi adotado um determinado tratamento e que já tomou o seu curso. Ou seja, é uma dúvida para fins acadêmicos, científicos, mas não necessariamente que vai impactar no processo. Então, feito esse parêntese, a questão da competência, aí você toca num problema até anterior, que é o problema de parcialidade ou imparcialidade do ministro, por conta dele ser o alvo. E essa dúvida de parcialidade, ela girou em torno também de outros ministros, do ministro Flávio Dino também, por conta de ter ocupado carreira política anterior e tudo mais. Hoje, e aí vou começar do fim, hoje essas dúvidas estão processualmente resolvidas, ou seja, no processo se deu a elas um encaminhamento. E o STF disse que não havia problema em torno dessas questões. Então esse é o ponto de partida da coisa. Já há decisão sobre isso, é essa. Especificamente sobre o ministro Alexandre de Moraes, já há uma decisão, embora não exatamente sob essa perspectiva, mas já há uma decisão até do plenário que confirmava a possibilidade dele ser relator lá atrás, em 2020, no inquérito das fake news. Então, quando surge o inquérito das fake news, a Rede Sustentabilidade ajuiza uma ação no STF questionando a indicação do Alexandre de Moraes, indicação a dedo à época, pelo ministro Toffoli, questionando então a indicação dele como sendo relator do inquérito das fake news. Não se sabia ali, né, ninguém podia imaginar que haveria o 8 de janeiro. E aí, naquela época, antes, portanto, do 8 de janeiro, sob a relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, hoje presidente, o plenário do STF decide que é constitucional a participação do Alexandre de Moraes como relator daquele inquérito na época. Também decide que era constitucional a instauração de um inquérito diretamente pelo STF e fica vencido na oportunidade, isso estamos falando de 2020, só o ministro Marco Aurélio, hoje já fora da corte. Então, essa questão jurídica em torno da participação do Alexandre de Moraes, e eu até particularmente acho que essa questão merecia uma solução diversa, muito até pela agonia como criminalista que sou, de se ter um inquérito tocado por um magistrado. Isso não é algo que é produtivo do ponto de vista constitucional. A gente vive um modelo, e isso passou a ser pauta de discussão, mas a gente vive um modelo que no direito a gente chama de modelo acusatório, que é a ideia de se ter cada agente em sua função, ou seja, há um agente que defende, há outro que obrigatoriamente tem que ser diverso, que julga, e outro que acusa. Essas funções não podem se confundir. E por isso, então, acho que isso deveria, lá naquela época, não aqui tratando do caso do Rio de Janeiro, mas lá naquela época, ter ganhado outro rumo. Assim como eu, né, enfim, opiniões até mais importantes no mundo jurídico também caminham nessa direção, e caminharam à época nessa direção. Me lembro aqui de memória o professor Auri Lopes Júnior, que é um processualista consagrado, e que, à época, embarcou nessa crítica. Mas veja, é aquilo que eu comecei a dizer. Há dúvidas que são dúvidas da academia, questões, agonias nossas, mas que no processo já estão resolvidas. Então, essa questão foi enfrentada pelo plenário, e o plenário deu a ela a solução de dizer que tudo estava bem. De modo, Cláudio, que me parece, embora a gente, claro, não tenha como ter certeza que todos os ministros se manifestariam exatamente da mesma maneira como se manifestaram naquela oportunidade, mas me parece que as chances, ainda que esse processo evoluísse ao plenário, daqui a pouco a gente pode tratar disso, se tem essa chance ou não, mas ainda que esse processo evoluísse ao plenário, me parece que essa, por exemplo, seria uma questão com pouca chance de sucesso, né? Seja porque no plenário a gente terá de novo os ministros da primeira turma, de todo modo, seja porque o plenário já foi chamado a decidir sobre a condição do ministro Alexandre como relator, e lá no inquérito das fake news ele já era, vamos dizer, o centro do problema das fake news em alguma medida, né? As fake news eram maior do que ele, mas já tratavam dele, já havia questões, já naquela época se fazia esse questionamento de que ele era em alguma medida vítima das fake news também, e que por isso, além de ser incomum um magistrado
tocar em frente um inquérito, mas já gerava agonia o fato de que ele era vítima em alguma medida daqueles fatos. Mas isso, insisto, é uma matéria que o plenário do STF acabou decidindo. Você falou que, no início da conversa nossa aqui, você já falou que o STF, que hoje tem 30% lá do seu volume de processos penais, num total de 30%, né? Não deve ser, já existe entendimento sobre isso e tal, para não ser a corte que julgue processo penal, por vários motivos, você explicou bem. Agora, trazer essa coisa para a primeira turma não é um problema que pode ser revertido, porque assim, e aí eu vou entrar no voto. No primeiro, na primeira discordância aqui do voto do Fux. Sim. Eu queria achar aqui o que ele falou, que a frase dele no voto foi, né, impressionante, porque ele diz assim: não somos competentes, não temos competência para fazer esse julgamento. E ele traz aqui, nenhum dos réus deveria ser julgado pelo Supremo. Incompetência total do STF. Existe hoje na sua área, com seus colegas juristas, que toda votação, todo processo no STF, por exemplo, ou no STJ, deve ser em plenário, onde você tem, no caso aqui, 11 ministros, né, do STF. Nesse caso aqui, o voto do Fux, que traz uma divergência gigante sobre tudo que foi apresentado. Repito, tem gente que fala que essa divergência, porque o Fux em março, ou em janeiro, né, votou para condenação do pessoal do 8 de janeiro. Votou com dosimetria de alta para quem pichou a estátua da justiça com batom, ele votou naquilo tudo, ele foi a favor daquela condenação. Diz que no peixe pequeno o cara pegou pesado, no peixe grande ficou... Não, mas... E há quem diga também que ele se credenciou a ser ministro de um presidente da direita, um Tarcísio, caso vença a eleição ano que vem. Independente dessa questão política, o que me interessa é o voto dele e essa primeira divergência. Como que você analisa isso nesse contexto técnico? É de fato incompetente e isso pode trazer algum tipo de nulidade para esse processo? Essa é outra das várias matérias espinhosas desse caso, né? A competência do STF em torno do julgamento das chamadas autoridades com foro por prerrogativa de função, né? Ou seja, aquelas autoridades que a Constituição afirma, e aí não é uma escolha dos ministros, é a nossa Constituição que diz isso, que determinadas autoridades, quando praticam crimes, não devem ser julgadas na primeira instância. E isso é assim para governadores, para deputados, para presidentes, cada um em sua instância, mas todos esses são exemplos de foro prerrogativa, de autoridades com foro por prerrogativa de função, ou seja, que não serão julgados onde todo mundo seria. Elas vão ter um local apropriado para julgamento. Isso acontece com a própria magistratura. Se um magistrado pratica crime no exercício da função, ele não é julgado por um colega seu de mesma instância, é julgado obrigatoriamente pelo tribunal. Então, essa é uma escolha da Constituição. E o grande problema, e é isso que talvez incendeie a coisa, Cláudio, é que o STF se mostrou absolutamente instável, e não é um problema dessa composição de agora da Corte, mas absolutamente instável na aplicação dessa determinação constitucional. Então, se a gente fizer um retrospecto aí brevíssimo, lá nos idos de 2014, todos nós acompanhamos o caso do Mensalão. E à época a posição do STF era que a competência, independentemente da manutenção dos personagens em seus cargos, a competência ficava no próprio STF. Então, mesmo que alguém fosse ex-deputado, ex-senador, a competência era do STF, não era da primeira instância. Isso faz, e era também do plenário. Então, essas duas coisas iam andando juntas. A competência era do STF, isso quem dizia era a Constituição, da forma como interpretada à época pelo
pelo Supremo, e a competência era do plenário, porque o regimento interno do Supremo dizia que era do plenário. Então, a Constituição ela não resolve o problema se é plenário ou se é turma. A Constituição só resolve o problema se é o STF ou se é a primeira instância. Só que ela diz isso, lá na Constituição está escrito que o STF julgará o presidente. E a Constituição não esclarece o que se faria com o ex-presidente, com o ex-deputado, com o ex-senador. Então, esse que é o ponto interpretativo que gera problema. E que gerou instabilidade. Isso que é o mais negativo de tudo. Então, em 2014, a posição era, seja ex, seja atual, se a Constituição disser que compete ao STF, então nós julgaremos. E aí o mensalão é julgado lá. À época, o regimento dizia que a competência para julgar era do plenário, então julga-se no plenário. Isso faz com que mais da metade das sessões plenárias daquele ano fiquem ocupadas com o mensalão e o STF deixe de decidir um monte de outros assuntos que eram relevantes. Por força disso, por força talvez desse trauma da ocupação das sessões plenárias do STF, logo em 2014 assume o presidente, então ministro do STF e presidente Ricardo Lewandowski, e ele faz uma alteração no regimento, delegando às turmas os processos que envolvessem deputados, senadores, que envolvessem ministro. O presidente continuava no plenário. E essa é a queixa do Fux no voto dele de hoje. Ele diz assim, olha, o regimento oscilou para incluir deputados no plenário ou para mandar os deputados para as turmas. Mas o presidente da República sempre esteve no plenário. E nisso ele tem razão. O regimento, mesmo com as alterações que sofreu, sempre posicionou o presidente no plenário. Por que o STF agora, a primeira turma, em que eles divergiram do Fux efetivamente? O regimento diz, o julgamento de presidente cabe ao plenário. Essa é a redação de hoje do regimento. De hoje, desde 2023. A última alteração regimental foi em 2023, pelas mãos do ministro Barroso, e aí não é o presidente do STF sozinho que muda o regimento, então ele submete isso numa sessão administrativa. Nessa sessão o Fux ficou vencido, do plenário. Então todos do plenário votam concordando com a alteração, talvez assustados pelo volume de ações penais do 8 de janeiro, que teriam chance de ir parar no plenário e que chegaram a ser julgados no plenário, e aí todos então concordam com a alteração do regimento para que fixe a competência da turma. E aí qual é a queixa do Fux, qual é o ponto de divergência? O regimento diz presidente. Os outros 4 ministros que se sagraram vencedores, eles afirmam que onde está escrito presidente não se pode ler ex-presidente. Por isso a competência seria da turma. O Fux diz que onde está escrito presidente, isso engloba ex-presidente. Bom, e aí, ponto, quem tem razão, né? Veja, isso de novo, é uma matéria decidida, né? E qual é a perspectiva que eu acho? Se isso fosse afetado ao plenário, para que o plenário decidisse. Nós vamos ter chance de ter essa resposta, talvez. Existe uma ação paralela à ação penal, existe uma ação de inconstitucionalidade, movida pelo PL, que questiona a interpretação dada ao regimento interno. Essa ação está sob a relatoria do ministro Zanin, mas é uma ação que vai ser enfrentada pelo plenário. Ele indeferiu. Agora o PL agravou, ou seja, fez um recurso, e esse recurso não é julgado pela primeira turma, é julgado pelo plenário. Então o plenário vai decidir. Ele indeferiu por uma matéria processual, ou seja, ele não entrou nessa discussão se cabe a primeira turma ou não, ele só reforça a posição que já foi adotada pela primeira turma, no sentido de que onde está escrito presidente não se inclui ex-presidente. E por isso, então, estaríamos no STF na primeira turma, não necessariamente em virtude do Bolsonaro, e mais em virtude do deputado Ramagem e de outras autoridades com foro prerrogativo de função no STF. Ou seja, o que atraiu esse processo para o STF, na perspectiva da primeira turma, não é o fato do Bolsonaro ser ex-presidente propriamente. É sim a sede dos fatos, envolver o Supremo, e a contingência de que temos ali outras autoridades com foro prerrogativo de função no STF, essas ainda no cargo. E tanto é assim que em 2023, em 2025, já agora esse ano, o STF enfrenta um habeas corpus, e nesse habeas corpus, plenário de novo do STF, e aí estou falando isso para responder sobre as perspectivas, e no plenário o julgamento se dá por 7-4, ficam vencidos ministra Carmen Lúcia, ministro André Mendonça, ministro Fachin e o Fux. Ficam vencidos em que medida? Os 7 vencedores dizem assim, Cláudio,
Da agora para frente, a nossa posição é de que interessa a autoridade com foro estar no cargo. Estar no cargo não agora, estar no cargo ao tempo em que o fato aconteceu. Então, se o crime, a chamada regra da contemporaneidade, o STF supera a antiga regra da atualidade, ou seja, precisa estar agora no cargo para que a gente julgue, e adota a chamada regra da contemporaneidade. Não interessa onde a autoridade está agora, nem se ela tem cargo ou se não tem. Interessa onde ela esteve ao tempo do fato. E aí isso é adotado no plenário, isso é julgado no plenário, 7-4, e o STF decide. Veja, 7-4, vencidos ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Fachin, ministro André Mendonça. O ministro Fux, pelo jeito, manteve-se nessa posição, tanto que se vê vencido agora na primeira turma. E a ministra Carmen, que lá foi vencida, me parece ter revisado o seu ponto. Ou revisado o seu ponto, e estou dizendo ou porque o voto escrito ainda não foi divulgado, mas ou ela revisou o ponto, ou ela está fixando a competência do STF com base no caso do deputado Ramagem, que atrairia de todo modo a competência para a Corte Constitucional. Então, qual é a perspectiva? Isso indo para o plenário, qual perspectiva a gente tem? Da provocação que você fez lá atrás, se há risco de descondenação, né, para usar aí a expressão que se tornou popular. Veja, nós só tínhamos 7-4, né, 4 favoráveis a um problema de competência e 7 desfavoráveis. Desses 4, um deles é a ministra Carmen, que agora me parece que já não encamparia esse grupo que ficou vencido. Então teríamos talvez 8-3 se essa matéria fosse submetida ao plenário. Então acho que a perspectiva de uma anulação calcada em problema de competência é baixa. A considerar o que já decidiu o STF recentemente. Acho pouco provável que o STF, tendo acabado de decidir a matéria, decida de novo o plenário, mudando completamente a perspectiva. Então, e é muita coisa. Passou pela cabeça aqui muita coisa. Então quer dizer que de tudo que se falou aí de incoerência do Fux, ele não está tão incoerente assim com relação ao seu posicionamento de foro. Sobre essa matéria, pelo menos, nela ele é coerente. A grande crítica que se fez a ele de incoerência é: a primeira turma é uma turma com composição de ministros com julgados austeros, assim, julgados mais no sentido de rigor do que no sentido de simpatia a teses defensivas. E o ministro Fux é um dos mais austeros da corte, historicamente. Então, um ministro que concede pouquíssimos habeas corpus. Eu, no mestrado, pesquisei um tema específico e ele era um tema de invasão em domicílio e a dúvida era saber se o STF reconhecia licitude ou ilicitude. E ele, por exemplo, é um dos ministros que tem 100% dos julgados que eu analisei, são 4 anos de análise, 100% na direção da licitude, ou seja, chancelando a entrada nos domicílios. Então, a crítica que se fez, que a comunidade jurídica toda fez, foi essa, assim, né? Um ministro a todo tempo austero, em várias oportunidades recentes, no off aqui falávamos do juiz das garantias e tudo mais, e o ministro Fux foi uma voz contrária, por exemplo, à figura do juiz das garantias. Então, em várias pautas processuais penais, que eram pautas de progresso em prol da defesa, ele sempre se mostrou contrário. Então, por isso causou espanto agora essa virada. Mas tem que concordar contigo, Cláudio. Em tema de competência, essa posição ele já vinha anunciando há algum tempo. Então, nisso, me parece que a crítica de incoerência ela não é devida, ainda que haja um problema mais recente, que nos casos de 8 de janeiro, como você bem disse, ele nunca tinha, suscitado esse problema ou se agoniado com isso. E agora... também não suscitou esse problema quando do recebimento da denúncia. E agora se viu confortável, direcionado a tratar da incompetência. Nem sei se ele citou esse voto dele lá na plenária. Confesso também que não me lembro se no debate ele menciona isso. Lembro que ele mencionou a divergência dele na sessão administrativa sobre o regimento encaminhar a primeira turma, não a primeira, né? As turmas, julgamentos como esse. Perfeito. Então, quer dizer, ele foi favorável à manutenção da votação plenária para esse caso de ex-presidente também. Não, também de ex-presidente. A votação plenária, o que eles alegam que é na primeira turma.
Exatamente. Me parece aí que é até um problema assim, de contradição, de certa contradição, na posição que acabou vencedora. Por quê? Quando se vai falar se a competência é do plenário ou da primeira turma, se adota uma interpretação literal, para dizer onde está escrito presidente, não se encaixa ex-presidente. Quando se vai falar da competência do STF, e aí isso que eu vou dizer agora precisa ser confirmado nos votos, se o caminho vai ser esse mesmo, nos votos escritos, que ainda serão divulgados, me pareceu que vai se adotar uma posição dizendo, sendo presidente ou ex-presidente, o que interessa é que ao tempo do fato ele estava no cargo. E aí assim, tanto na Constituição só está escrito presidente, que é quem diz que a competência é do STF, quanto no regimento a palavra é a mesma, presidente. Nenhuma das duas tem escrito ex. Então, ou se faz a interpretação de que a palavra presidente abrange o ex, ou se faz que não abrange, né? Mas, veja, isso é uma inquietação daquela que eu falei do médico que olha o paciente já tratado e diz que talvez o medicamento fosse outro, porque no processo essa questão talvez não tenha impacto, tanto porque é resolvida pela primeira turma, e aí... Cláudio, o judiciário, nós do direito somos mais acostumados com isso do que a população em geral. O judiciário tem a função de decidir e ele decide e as decisões, então, precisam ser encaradas sob a perspectiva de que deu-se aquele caso a direção que o sistema processual, constitucional, desejou. Veja, essa dúvida de competência foi submetida à primeira turma e ela enfrentou, entendeu que não há incompetência. Eu posso, academicamente, concordar ou não com os argumentos, mas está decidido, por maioria está decidido. E me parece que o plenário, insisto, pelas posições que adotou recentemente, não caminharia em direção diferente. Vi também o ministro Barroso numa entrevista recente em que ele, muito provocado para dizer isso, das suas impressões de qual seria o fluxo lá no plenário, também aponta nessa direção. E acho até, sem entrar na política, mas falando um pouquinho dela, acho até, Cláudio, que essa também é a leitura feita pelos atores políticos. Tanto assim que se tem movimentado no Congresso pautas como anistia, pautas como uma alteração legislativa que impacte nas penas, ou seja, porque se está, talvez, percebendo, vislumbrando que o caminho em torno dessas questões jurídicas ele está se fechando, se não já fechado. Quero entrar nessa parte. Tem outros pontos de discordância, mas acho que esse era o principal. Outros pontos é a documentação, que você falou muito Sim. grande. Acho importante, tudo bem, mas esse ponto, só para eu achar aqui os outros pontos que ele traz também, de discordância, assim, que são os mais importantes, pelo menos aqui, que a gente conseguiu apresentar. O documento, organização criminosa armada, parece que não houve arma. Sim, é um problema probatório, se todos tinham ciência ou não, e se havia ou não há. O uso de arma, mas houve violência, houve um policial ferido, houve uma explosão de um caminhão também. Então, me parece que essa divergência... Quer dizer, não houve explosão, graças a Deus. A bomba falhou, lembra? Na véspera lá do dia 8. Me parece que esse debate... O artefato não funcionou. Se a arma teria sido empregada pela organização em si, caso... E também não se configura por discursos e entrevistas a abolição do Estado Democrático de Direito, que ele falou que não houve nenhuma execução de fato da trama, que foi divulgada amplamente. Agora... É aquela história, o cara também por outro lado, você passa aqui 4 anos falando que as urnas não prestam e que em 2022 ou eu vou ganhar a eleição ou eu vou ser preso, ou vou morrer ou vou ganhar a eleição, que foi um discurso que ele fez com logo assim que ganhou a eleição, né? Bolsonaro, aquele cercadinho era usado muito para isso. Não sei se até quando isso pode ser passível de nenhuma punição, não sei. É um líder de uma nação, é um presidente que está falando, né? Não é um ex. Enfim, eu preciso falar com você o seguinte, vamos fazer o intervalo?
E agora eu quero saber, e eu já imaginava isso, não dá para a gente falar em um bloco só, talvez nem em um programa só, mas eu quero saber agora de você, tecnicamente, quais são os passos possíveis, e claro, o que você já adiantou, será que a defesa vai bater e pegar, vamos voltar nesse voto do Fux, pegar esse voto do Fux e usar como substância, usar como argumento para manter aí uma linha de defesa, ou vai se apegar com essa questão da anistia? E tem uma pergunta que, assim, eu acho muito interessante você esclarecer para a gente daqui a pouco. O STF toma uma decisão, julga, condena, sentencia um indivíduo. A Câmara pode criar uma anistia e absolver esse indivíduo e superar e suplantar essa decisão do STF? É outra pergunta do milhão também. Como é que é isso? Então aqui, 1 minuto só. 1 minuto não, mais um pouquinho, mas é rápido. E a gente volta para conversar com você, Antônio. Ao vivo aqui na Folha FM, são 8h13. Antônio Carlos Filho, advogado, membro sênior da Escola Brasileira de Atuação em Tribunais Superiores, professor universitário e autor de livros jurídicos. Depois você pode falar sobre seus livros também. A gente comenta sobre isso, a gente falou um pouco sobre você. Falando aqui com a gente nessa manhã de hoje, passo a passo desse processo que condenou Bolsonaro, ex-presidente, e mais 7 nessa trama golpista chamado Núcleo Crucial, e agora, passo a passo, que as defesas devem recorrer, devem usar como forma de absolver os seus clientes. São 8h14 em Campos. Rapidamente o intervalo e a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil e seguro para você realizar o sonho que tanto você vem aí buscando e não consegue. Chegou a hora, é só procurar o consórcio do Cicobi Fluminense. A Proteus, moderna.